Graça e paz, igreja. Quantos estão felizes nessa noite? Só os felizes agora? Amém, amém. Então, olha para a pessoa que está perto de você, dá um sorriso para ela, diz: a felicidade é Jesus, e Ele está aí no seu coração. Vamos fazer uma coisa hoje? Vamos orar um pelos outros? A Bíblia diz que é bom a gente orar um pelos outros. Então, coloca a mão aí na pessoa que está perto de você, já começa a orar. Se for teu cônjuge, ainda melhor, né? Começa a abençoar, palavra revelada do céu. Senhor, no nome de Jesus, derrama óleo de alegria, derrama amor, derrama paz, derrama, ó Deus, avivamento dentro do coração do meu irmão, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, reine sobre ele, que haja paz dentro do coração, que haja alegria do Senhor, que haja força, que nessa noite, Deus, nós venhamos receber do céu a declaração profética sobre aquilo que nós vamos viver, Senhor. Nós estamos nesses dias vivendo sonhos de Deus, conquistas, vitória, e eu quero pedir nessa noite, Pai, fala com cada um de nós, ensina-nos a Tua palavra, e nos ensina, Deus, a viver o plano perfeito de Deus, e essa é a nossa oração no nome de Jesus, amém, amém. Toca aí no teu irmão, diz assim: hoje o negócio é para você, a palavra do céu para você, vamos para esse avivamento em nome de Jesus, amém. Então, queridos, olha, nós estamos começando uma nova série hoje a gente está lançando essa nova série, e com certeza essa série vai ser um desafio para nós. Faça a vida valer a pena. É muito importante a gente logo entender isso. Por quê? Porque na nossa caminhada de vida, a gente às vezes pode ter algumas situações que a gente vai ficar assim, no dia a dia, guerra, tantas lutas, que a gente pode receber mesmo assim, como se fossem sentimentos, e o próprio inimigo, ele é dono de querer trazer sentimentos na nossa vida, que a vida não vale a pena. Mas deixa eu falar uma coisa para você, nós vamos aprender hoje sobre um homem que aprendeu a viver de forma que ele entendeu isso, e ele manifesta isso então de uma forma sobrenatural, e eu quero então levar você para esse tema de hoje, sendo a semelhança de Cristo. Domingo passado eu falei assim, que o Paulo, ele de uma forma bem ousada, ele falou assim: olha, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu até falei para vocês, olha, eu não ouso ainda falar isso, seja meu imitador como eu sou de Cristo, porque eu ainda sou cheio de falhas, tenho muitos erros, porém, eu sei de uma coisa: Jesus, ele jamais vai te decepcionar. Eu posso até te decepcionar, mas Jesus jamais te decepcionar. Então, aquilo que eu talvez possa te influenciar de coisas boas, pega isso, e aquilo que for ruim, que você vê, olha, isso aqui é problema, coloca fora, tá? Olha para Cristo, porque Ele é aquele que pode realmente nos dar tudo que nós precisamos. Então, se você entende assim que o desejo do coração de Deus é que eu e você sejamos semelhantes a Cristo, porque é um processo. Então eu como vocês, todos, né, nós estamos nesse processo de transformação dia após dia, até que Jesus se complete na nossa vida, e a gente realmente se torne cada dia melhor. O meu plano é crescimento, é estar cada dia mais parecido com Jesus, em todos os aspectos, e a gente precisa andar nessa aliança. Agora, olha só, o que esse homem, Paulo, vai falar, é sobre ele que nós vamos falar hoje. Paulo, ele está aqui numa situação, né, preso em Roma, mas mesmo assim ele vai dizer, olha, valeu a pena, ele vai fazer essa declaração. E aí, então, aqui em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, olha só o que ele vai dizer: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a
fé. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, tudo que eu pude fazer, eu fiz. E eu conservei essa carreira proposta. E agora eu conservei a fé. Ou seja, a fé foi inabalável para Paulo, porque ele entendeu. Então, mesmo sofrendo, ele vai fazer essa declaração: valeu a pena a vida, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das circunstâncias, porque Paulo, ele está preso em Roma, e então ele está sofrendo, ele faz essa declaração, e a pergunta que eu quero fazer para você hoje: se a sua vida acabasse hoje, você poderia dizer a mesma coisa que Paulo falou? Olha, valeu a pena viver até aqui? Essa é uma pergunta que eu quero fazer a você, para você refletir. Valeu a pena a vida? Olha, a minha vida foi realmente tudo que eu imaginei, pensei e caminhei, e estou hoje guardando a minha fé, estabelecendo tudo isso. Paulo, antes de Cristo, ele vai viver uma vida sem sentido, e é sobre isso que eu quero começar falando com vocês. Ponto 1 aqui é, olha, a gente precisa aprender logo algo muito interessante. A nossa vida precisa fazer acontecer, precisa valer a pena. Paulo, antes de Cristo, ele vive sem sentido, o sentido verdadeiro. Olha só o que ele vai dizer aqui em Atos capítulo 9, de 1 a 2, diz assim, ó: enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores de Jesus. Agora, presta atenção, porque Paulo, ele era um homem culto, ele era um homem, na sua época, conhecedor muito, de verdades, religiosa, ele era uma influência no seu tempo. A Bíblia vai dizer que ele foi ensinado por Gamaliel, um dos maiores homens de cultura da época, e Paulo então ele está sendo ensinado para ser um sacerdote, e por isso ele é essa pessoa de grande influência, mas ele estava perseguindo os cristãos, porque ele achava que aquilo era certo, ele estava na perseguição. Agora, hoje, as pessoas, elas carregam diplomas, têm até recursos, mas sem paz no coração, assim semelhante com Paulo, porque Paulo, ele, apesar de tudo isso, de todo o conhecimento, de todo os recursos, porque Paulo era rico, a Bíblia diz que Paulo, ele era cidadão romano por reconhecimento, porque o seu pai tinha comprado, o diploma, de cidadão. Só quem comprava um diploma desse era quem tinha grana. Então Paulo, ele tinha recursos, e tudo isso, você vai ver que o Paulo, ele, diante de todas as coisas, ele vai depois dizer assim, olha, tudo isso não se tornou nada para mim, quando eu encontrei a Cristo. Por quê? Escuta isso, porque isso é uma chave para nós hoje. Ter sucesso sem propósito é viver correndo atrás do vento. Olha para o seu irmão, diz isso para ele. Ter sucesso sem propósito é correr atrás do vento. E a gente precisa tomar muito cuidado. Como está a nossa vida nos emaranhados, de todas as coisas? Porque a gente está no dia a dia, e a vida nos chama para isso. A gente está sempre correndo, lutando, e se a gente não tomar cuidado, a gente vai na manada. O propósito e o desejo do coração de Deus é que você vá na contramão de tudo isso, ouvindo a voz do Espírito, ouvindo a voz de Deus dentro de você, e trabalhando para que a sua vida seja diferente, até porque isso vai trazer paz interior dentro de você. Quantos estão comigo? Essa é uma grande verdade. Então, queridos, nós já precisamos nos posicionar nisso. Segunda coisa que eu quero te dar: Paulo, ele se encontra com Cristo, e agora vai ter uma virada na sua vida. É sobre isso que eu quero que você entenda.
Quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida precisa dar uma virada. Por quê? Porque tem muita gente vivendo e até dizendo assim: eu recebi Jesus como Senhor na minha vida, mas Jesus ainda não é o Senhor da vida dele. Porque se Jesus é Senhor, ele tem que mandar, tem que ter governo. Porque a ideia de Senhor é governo. Alguém que governa a sua vida, que manda na sua vida, que está construindo coisas na sua vida. Você anda segundo os parâmetros daquilo que o Senhor governa e manda. Isso é um entendimento espiritual para nós. E Paulo, então, ele vai receber uma visitação do céu. Você vai ver aí em Atos capítulo 9, eu estou construindo essa história com vocês, em Atos capítulo 9, do verso 3 até o verso 5, depois você pode ler com mais amplitude na sua casa. A Bíblia vai dizer que de repente uma luz do céu brilhou em volta dele, de Paulo. Paulo está indo ali, né, em direção da perseguição, estou falando aqui a história como é, perseguir os irmãos. Ele está indo para Damasco para prender os crentes, né, aqueles que eram do caminho, e de repente ele cai do cavalo. E assim nós precisamos também às vezes cair do cavalo, porque às vezes a gente está montado, né, na estrutura humana, achando que as coisas estão indo muito bem. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos às vezes colocado a nossa expectativa e nossa esperança em coisas, e esquecemos que nós precisamos colocar a nossa expectativa no Senhor. Eu não sei vocês, mas eu descobri que dinheiro não vale nada, sabe quando? Em 2020, no Covid. Vocês lembram lá? Eu não sei, o meu guarda-roupa parece que é assim, ó, no closet lá, as camisas já estavam dizendo uma para a outra assim: cadê ele? Deve ter morrido, né, que nunca mais vestiu essa roupa, sabe, porque a gente percebeu ali que a gente não precisava mais de muito para viver, sim ou não? Isso é a gente cair do cavalo, porque a gente está numa loucura, querendo mais e mais e mais e mais e mais, e a gente perde o sentido do propósito da vida, porque a gente está correndo atrás de coisas e esquece do mais importante, que é o Senhor. Sim ou não? A gente precisa então tomar muito cuidado. E aqui, queridos, eu chamo a sua atenção porque Paulo, ele está indo no caminho de Damasco e ele cai por terra e encontra Jesus. E o grande desejo do coração de Deus é que você desça para encontrar, porque às vezes você está querendo estar por cima e Deus está dizendo assim: ei, eu quero ter um tempo com você, eu quero ter relacionamento com você, eu quero ter oportunidade de estar com você. Então tudo aquilo que ele considerava como ganho, agora por causa de Jesus, ele diz assim: tudo isso agora não vale nada para mim. Eu considero tudo isso como perca, ou seja, o diploma, a grana, todos os reconhecimentos, o estudo. Se você tiver tudo isso, e eu não estou fazendo apologia a se você ser um franciscano, tá? Por favor. Pelo contrário, você precisa trabalhar, você precisa sonhar, você precisa ter sonhos, projetos, desejos, crescer. Isso é amplitude. Deus ama isso, e Deus quer. Eu estou falando para você não se apoiar nisso, porque é muito pouco diante do poder de Deus. Você entende isso então? Para você não achar que o pastor hoje estava pregando contra dinheiro. Irmão, pensa que nós precisamos ser prósperos e abençoados, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, e você será abençoado. Amém? A bênção do Senhor vai repousar sobre você. Deus quer que você seja próspero, até porque, afinal de contas, você vai abençoar o reino de Deus. O reino de Deus é abençoado por homens e mulheres prósperos, cheios de Deus, que têm paixão pelas coisas espirituais, honram o Senhor, né? Então, queridos, olha só, Filipenses 3,7, o que Paulo vai dizer.
Diz assim, ó: mas aquilo que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Dá para entender que às vezes a gente vai ter que abrir mão, aquilo que você acha que é apoio para você. Ei, se for o caso, abra mão. Ah, não, eu preciso. Deus está falando muito forte aqui. Eu não sei se você consegue entender. Quando Jesus entra na vida de alguém, queridos, precisa mudar os valores. Sabia? A gente precisa logo entender o que antes era prioridade para nós, precisa mudar. Afinal de contas, Jesus ele nos ensina assim: olha, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. É morte. Você precisa se entregar para Ele. Ou seja, você não vai poder ficar mais querendo se apoiar em coisas, dinheiro, fama, status. Ah, não, eu preciso ter status. Ei, esqueça isso. Isso é consequência, que se você estiver em Deus, eu vou falar uma coisa para você, e eu vou profetizar na sua vida. Se você estiver em Jesus, todas essas coisas virão sobre a sua vida. Porque se você estiver nele, a bênção do Senhor repousará sobre você. Aí é forte isso, porque é o que Deus quer. Agora, presta atenção, porque lembra lá do livro de Efésios, vai dizer assim, olha, isso é mudança. Quem mentia, vocês estão lendo a Bíblia, gente? Quem mentia não deve mentir mais. Então pare de mentir. Quem roubava, não roube. É o que a Bíblia diz, está lá escrito. Jesus vem na nossa vida e a gente tem que mudar. Tem que mudar. Eu tenho uma mania de usar caneta no bolso, sempre. E quando eu estou sem caneta, aí eu vou num lugar, assino, a pessoa me dá para me assinar com caneta e eu automaticamente boto no bolso. Já aconteceu muitas vezes comigo de ir, aí quando eu estou no carro, às vezes, meu Deus, a caneta. Aí eu volto para devolver a caneta, porque senão a gente leva, né? Parece ser pouco, mas é uma caneta. Ei, ou a gente gera um hábito novo na vida da gente, ou a gente vai ficar com os velhos hábitos. Deus está querendo mudar a nossa vida. E para mudar, Ele quer mudar a estrutura. Agora, a gente precisa dar um lugar ao novo de Deus. A vida só começa a valer a pena quando a gente se encontra com Cristo. Olha só, é isso que Deus tem para nós. A vida só vai começar a valer a pena quando você se encontrar com Cristo e deixar Ele crescer em você. Quer ver uma coisa? Vocês lembram de Maria? Como foi a vida de Maria? Ela recebeu Jesus. Maria não teve relações sexuais. O próprio Espírito Santo gerou dentro do útero de Maria Jesus. Agora, você sabe como é que a Maria estava? Vocês lembram lá? Vocês já leram lá? Se não, você vai ler depois, tá? Maria estava com a vida muito organizada. Ela estava noiva, ia casar, e estava tudo indo muito bem, fazendo todos os projetos, tudo organizado, e as coisas estavam indo. De repente, Jesus entra na vida dela, e aí bagunçou a vida de Maria. Porque agora, o próprio noivo quer abandonar ela, por causa de Jesus. Está vendo? Se não fosse o Espírito Santo ir lá e dizer, ei José, você não vai fazer isso, porque isso é uma obra do Espírito Santo. A gente lendo isso parece dizer assim, é loucura o cara fazer um negócio desse, né? Mas ele ouviu a voz do Senhor. E aí por causa disso, ele decide agora seguir em frente. Mas você vai ver a perseguição. O Herodes começou a perseguir, porque vai dizer, vamos matar essa criança. Filho de 2 anos aí, para trás vai morrer todo mundo. E aí ela teve que mudar toda a sua história, ir para outros lugares, mudar de cidade,
Dá para entender um negócio desse? Quando Jesus entra na nossa vida, as coisas vão ter que mudar. E aí então a Maria vai aumentando, o seu corpo físico começa a ser transformado, coisas começam a acontecer, até que vem, dentro da gestação, vem um momento dela dar luz, e a sua vida mudou, por causa disso. É assim que é a nossa vida, em Cristo Jesus. Jesus entra na nossa vida, e Ele quer mudar todas as coisas, quer transformar, quer gerar algo novo. E eu quero dizer para você, deixe Jesus crescer em você, porque foi assim que Maria aprendeu, deixou Jesus ser formado dentro dela. Eu fico imaginando tudo isso. Então, queridos, eu queria levar você a ter esse entendimento. 3, Paulo e o segredo de uma vida que vale a pena. Escuta bem isso. A gente precisa entender logo, a gente tem que viver com uma vida com propósito. O chamado de Deus para mim e para você é ter uma vida com propósito. Ou seja, olha o que Paulo vai dizer, Filipenses 3,14, correndo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meu Deus do céu, não sei se você consegue entender, mas Paulo sabia onde ele queria chegar. A pergunta que eu faço para você hoje, você sabe aonde você quer chegar? Você está esperando Jesus? Você está aguardando a vinda do Messias? Porque Jesus vai voltar. Querendo você ou não, Ele vai voltar. A promessa foi estabelecida e é real. Então, de uma forma ou de outra, ou Jesus vai voltar, que a gente não sabe o tempo. Agora, esses dias eu estava vendo um pastor maluco que já deu até a data que Jesus vai voltar. Eu digo que é maluco, sabe por quê? Nem o filho sabe do dia, porque o pai não revelou a ele. Então o cara já está dizendo assim, ele vai voltar a tal data. Ei, escute, a gente tem que estar preparado, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora, porque ele pode vir. Eu espero, em nome de Jesus, que eu só vou no arrebatamento, né? Espero. Mas pode ser que amanhã, que a gente não sabe o dia de amanhã, alguém vai falecer, em nome de Jesus está amarrado aqui, né? E vai se encontrar com Jesus. A gente tem que estar preparado para a volta de Cristo, quando estão entendendo isso. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Olha, muita gente que vive sem rumo na sua vida, deixando a vida te levar. E aí a gente precisa logo entender, se não tem propósito, é desperdício de tempo. A gente tem que ser muito focado naquilo que a gente quer, sabe? Decidido em sonhos, projetos, naquilo que você entende que é importante, porque é assim que vai acontecer na nossa vida. Você não vai poder perder mais tempo, não perca mais tempo, ficar gastando tempo com coisas, sabe? Invista na sua vida espiritual, busque o Senhor, é muito importante. Outra coisa, queridos, é aceitar a transformação, porque Paulo vai dizer isso aqui, ó, Gálatas 2:20, ele diz assim, e já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você pode falar isso? Já não é mais eu que vivo, olha, é Jesus que vive em mim. Aí, se é Jesus que vive em você, presta atenção, porque isso aqui precisa mudar. A nossa vida precisa ter sentido. Como? Presta atenção aqui, ó. O que a Bíblia vai nos ensinar? A palavra do Senhor Jesus diz que nós estamos ligados na videira, que é o Senhor, e a gente precisa agora gerar fruto. Então, quais são o fruto do Espírito? Vamos lá: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está vendo? Se esses
frutos não estão em você, você precisa cavar, você precisa buscar. Eu preciso ter domínio próprio, preciso ter amor, eu preciso ter paciência, sabe? São verdades absolutas de Deus para nós. Então Paulo, ele vai tomar essa decisão. Ele era perseguidor, agora ele deixou de ser perseguidor. Inclusive, foi agora ser perseguido. Paulo, ele foi perseguido, e deixou de ser perseguidor, agora passou a ser perseguido. Então, queridos, quando Cristo entra na nossa vida, muda tudo, as nossas atitudes. O marido passa a cuidar da esposa, né? Cuidar, fazer tudo que a mulher precisa, né? Ser zeloso. E a mulher com o marido. Isso é Cristo. Se Cristo não está em você, aí você ainda é essa pessoa grosseira, que maltrata, fala mal, grita. Eita, meu Deus, não pode ser assim, tá? A gente, de vez em quando, senta para poder ajudar casais. Gente, aí eu fico pensando assim, essa pessoa precisa muito de Jesus, porque ainda é agressivo, né, com as palavras. Já viu que é ruim você, que é marido, ficar falando mal da sua esposa, ou ao contrário, a esposa falando mal do marido? Para que casou, né? Ah, não, é porque eu estava apaixonado, eu casei com um príncipe agora, né? Me deparei com um cavalo. Desculpa, é brincadeira. Mas, na verdade, gente, é porque às vezes a gente vai se acostumando, e por causa de não deixar Jesus trabalhar nesses cuidados da vida da gente, a gente fica rude, grosseiro. Aí isso não tem nada a ver com Cristo. Então, jovens que estão cheios de vícios, vença isso no Senhor. Se você está carregando vício na sua vida, seja qual for, você precisa vencer. Porque se Cristo está sendo formado em você, você precisa se deixar ser vencido por Cristo, porque Ele tem que ser mais forte em você. Amém? Isso é mudança. E também, trabalhador, né? Você que trabalha em algum lugar, seja íntegro. Sabe, ultimamente, gente, está meio difícil, né? A gente ouve tanta coisa sobre pessoas. Esses dias para trás, eu estava conversando com minha esposa, ela falando sobre igrejas. Eu fiquei, não, amor, que tipo de capeta é esse? Deve ser um trem muito doido, né? Igrejas que os servos que estão como voluntários, servindo na igreja, estão processando a igreja olha aí, doutora, já imaginou um negócio desse? Processando a igreja por causa de trabalho. Ah, não, porque eu fui tantas horas lá. Irmão, pelo amor de Deus, o que é isso? Falta de integridade. Sabe, as pessoas hoje, elas estão assim, elas querem, de qualquer forma, roubar. Gente que está fazendo atestado indevido para poder fazer coisa. Isso é falta de integridade. Vamos ser sérios. Sabe o que a Bíblia diz lá em Efésios? Eu tô batendo hoje, né, gente? Lá em Efésios a Bíblia diz assim: olha, sirva o seu patrão como se você estivesse servindo ao Senhor. Efésios capítulo 5, eu não lembro lá, tá? Mas você pode estudar lá que você vai achar. Eu estou te indicando, estude a Bíblia, tá? Ali vai ter toda a relação, como os pais devem tratar os filhos devem tratar os pais, patrão deve tratar os seus funcionários, funcionário como deve ser com seus patrões, para que você não seja também um ameaçador patrão, um patrão ameaçador. Então a Bíblia é recheada de coisas sérias, que nos leva a entender o plano perfeito de Deus. Quantos estão comigo aqui? Então, queridos,
a gente precisa fazer essa vida valer a pena em Cristo Jesus. Agora, veja só, perseverar até o fim, porque tem gente que começa muito bem, por sinal, gente que começou no início do ano, lendo a Bíblia e orando, e aí, de repente, o tempo foi passando e a pessoa esfriou, deixou as coisas tomarem de conta, né, do tempo, e você começou a gastar tempo. Por sinal, deixa eu falar uma coisa para você, o que você faz quando você amanhece no primeiro momento da sua vida? Deixa eu tentar entender aqui como é que está o teu coração com relação a isso. A primeira coisa que você faz no início da sua manhã vai dizer quem você é. Se você se levanta e é alguém que vai agradecer a Deus pelo dia, pedir a bênção de Deus pelo teu dia, você está de parabéns, você está fazendo a coisa certa, você está dando primícia para Deus. Deus é o Deus que gosta de primícia. Mas se a primeira coisa que você faz na sua vida é pegar o seu celular para ver mensagens e esquecer da prioridade que é Deus, você já está num erro, precisa consertar. Porque Deus quer a primeira coisa para Ele. Olha só o que a Bíblia vai nos ensinar. Ele diz assim, que a primeira coisa que Deus quer é que você se dedique a Ele. Seja alguém que ame Ele de todo o seu coração. Deus quer ganhar o teu coração. Afinal de contas, Deus é em primeiro lugar. Deus é o primeiro na sua vida. Você tem que fazer essa avaliação. Você tem que decidir que Ele é o primeiro. Vamos entender isso? Olha, Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo sofreu, foi preso, apedrejado, mas não desistiu. Hoje, muitos desistem da fé por crítica, problemas financeiros, decepção. Tem gente que vem para a igreja atrás de grana. Eu não estou falando que é vocês aqui não, por favor, tá? Mas tem gente que vem, tipo assim, eu vou para a igreja porque lá as coisas, vai dar tudo certo. Gente, pode ser decepção, porque a primeira coisa que o Senhor vai querer de você é que você entregue. E a gente às vezes tem dificuldade de entregar. Quando a gente fala de primícia, né? Imagina, Deus, tu entregando a primícia para Deus. Lá em Provérbios, capítulo 3, 10 em diante, vai falar sobre honra o Senhor com as tuas primícias. Que é isso? Dá o primeiro para Deus. Entrega primeiro para Deus. E a gente tem dificuldade nisso. A gente tem luta, porque a gente foi criado num sistema de que a gente tem que armazenar, guardar, e se a gente não entrega para Deus, e aí por sinal, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que, se você vai dar a sua primícia para Deus, você tem que dar o melhor, não vai ficar fatiando, né, e querendo dar aquilo que sobra. Dá o melhor para Deus, você vai ver que Deus vai te honrar e você vai ser muito abençoado. Vocês estão comigo aqui? Quarto ponto, querido, para a gente poder fechar, e eu quero concluir com vocês. Paulo, ele vai falar que ele viveu a vida bem vivida. Foi isso que aconteceu na vida dele. Olha só, Paulo e o final de uma vida plena. Ele vai viver uma vida que vai valer a pena. Para ele decidiu dizer, olha, valeu tudo que eu vivi, eu fiz tudo que precisava fazer, tudo que era, tudo aquilo que não tinha valor, eu entreguei, e coloquei tudo nas mãos do Senhor. Gente, isso é muito forte, porque Paulo, ele não disse que teve uma vida fácil, mas ele terminou bem.
Ele não está dizendo, eu tive uma vida muito legal, foi muito fácil. Não, foi vida de luta, de guerra, mas eu terminei a minha vida entendendo que eu tinha um propósito, estabeleci isso e as coisas aconteceram. Então é assim que nós temos que entender. O plano de Deus, ele é perfeito para nós. Então, queridos, no fim da vida, o que vai importar não é o carro que você dirigiu ou a casa que você morou, mas de verdade é o que você viveu em Cristo Jesus. No final da vida é isso. Não importa o que você pôde ter aqui, ou se isso dominou ou não o seu coração, porque tem gente que está assim, preso em coisas, e Deus quer que você se torne alguém totalmente livre. O objetivo da sua vida é cumprir o propósito de Deus na terra. Quantos estão entendendo isso? E para cumprir esse propósito de Deus na terra, você precisa agora ter uma vida onde você vai ser dirigido por Cristo. E as coisas agora, elas não têm mais valor do que Cristo na sua vida. Nós precisamos deixar Cristo ser formado em nós. Sabe, uma das coisas que eu estou pedindo todos os dias para Deus: Senhor, eu quero melhorar, eu quero ter uma vida que vale a pena. Nós decidimos, eu e minha esposa, a entregar a nossa vida para o Senhor, nosso tempo, nossa dedicação, tudo que nós temos, nós estamos entregando para Deus, porque a gente já entendeu essa verdade, e por causa disso, Deus tem acrescentado, abençoado, tem nos promovido, sabe, coisas que a gente se surpreende, por causa desse amor, e vendo o Senhor todos os dias cooperando conosco, sabe, nos presenteando, com coisas que talvez a gente tinha que suar muito, e a gente pensava, talvez nisso, numa data longa, e Deus dizendo assim, olha, porque vocês me amam, porque vocês estão entregando tudo, eu também dou a vocês, entrego a vocês, coisas que talvez vocês precisam para a vida de vocês. Quantos estão entendendo isso? É muito lindo isso, né? Por causa do amor. A maior vitória é terminar a corrida com fé. Foi o que Paulo viveu. Paulo mostrou que só vale a pena morrer por aquilo que vale a pena se viver. Paulo, então, ele estabelece isso. Eu preciso levar você agora a entender, em nome de Jesus, que essa é a verdade que precisa estar dentro do seu coração. Por isso eu quero fazer 3 perguntas e você vai refletir sobre elas agora, tá bom? Vamos lá, primeira pergunta que eu quero fazer para você refletir: para onde a sua vida está indo? Pensa nisso. Pastor, eu estou aí, né? Eu quero saber assim, você tem uma definição clara do seu objetivo de vida? Para onde você está indo? Quais são os seus sonhos e os projetos daqui 20 anos? O que vai acontecer na sua vida? Você precisa ter um plano, sabe, quem não se prepara para o futuro vai te pegar de surpresa. Então você precisa estar crescendo em Cristo Jesus, sabe, ter dentro de você um projeto de vida saudável em Cristo. Em Cristo. Pastor, mas eu estou com planos, olha, eu quero 10 casas para me viver só de aluguel. Muito bom isso. Mas esse não é o propósito ainda principal da sua vida. Eu quero ter uma firma onde eu vou ter muitos recursos e tudo. Amém, você vai ter em nome de Jesus, e eu te profetizo e te abençoo para isso. Mas isso talvez não é tudo para você, para a sua vida. Quantos estão entendendo isso, gente? É isso que eu estou querendo que você pense, que a vida precisa ter sentido. E a outra pergunta
é o que você está priorizando. O que é prioridade para você hoje? O que é o dia a dia seu hoje? É Cristo ou são coisas? Porque as coisas a gente já sabe que é passageira. Lembra daquela passagem, gente? Um camarada plantou, estou lembrando aqui do plantador de soja ali, né? O cara plantou, rapaz, sabe? E teve uma colheita muito grande. E depois dessa colheita enorme, ele pensou com ele mesmo. A Bíblia está dizendo isso lá. Eu vou fazer uma coisa, vou fazer um novo celeiro. E vou armazenar tudo. E vou gozar a minha vida. Foi isso que ele falou. O Senhor Jesus está dizendo lá algo muito sério. O que Jesus chama ele de quê? Louco. Louco. Se hoje eu pedir a sua vida, o que tu tens? O que o Senhor está querendo falar com isso? A futilidade da vida sem Deus. Gente que está correndo atrás de coisas, perdendo as prioridades. Trisca aí no irmão que está do seu lado, disse, essa é para ti. Perdendo as prioridades e se enveredando e se perde. Meu Deus. E o Senhor está dizendo assim, ei, volta rápido enquanto é tempo e constrói o celeiro, mas a prioridade é Deus. Não tem problema nenhum você ter, tá? Por favor. Agora, por último, se a sua vida terminasse hoje, você poderia dizer como Paulo, valeu a pena? Ou você ainda está ranzinza aí nas brigas, discórdia, e briga entre marido e mulher, e todo mundo se desentendendo, e o tempo está passando, você vai ficar velho, e perdeu tanto tempo da sua vida, da sua juventude. Depois, se um partir para a glória, ainda vai, aí você vai chorar lá no quartão, no caixão, ele era bonzinho. Será que vai ser assim, né? Então, gente, deixa eu falar uma coisa para você, vamos acordar, vamos ficar em pé em nome de Jesus, para a gente orar. Quantos entenderam até aqui? Tudo. Dá para decidir hoje, deixar Jesus entrar no governo da sua vida? Dá para dizer assim, Senhor, eu hoje abro mão, não tenha medo, eu hoje abro mão de tudo, eu construí um projeto pessoal, mas o Senhor não estava no centro disso, eu preciso voltar para deixar Jesus agora ser o Senhor e o centro de tudo isso. Isso é uma decisão. Jesus, toma a direção. Se eu fiz coisas erradas até aqui, sem te consultar, sem eu ouvir a tua voz. Gente, a gente paga muito preço por fazer coisas sem consultar o Senhor. Eu já fiz muitas coisas sem consultar a Deus. E quando eu estou lá no momento das dores, porque não consultei Deus, a gente está pedindo, Deus faz alguma coisa, Ele é muito misericordioso, e Ele quer vir a teu encontro, para mudar, e restaurar coisas, mas Ele quer ver o teu coração. O que a Bíblia diz? Se tem alguma coisa que a gente deve guardar, guarda puro o teu, porque dele procede as fontes da vida, é do teu coração, é daquilo que você se deixa ser dominado, aqui ó, tá? Sua mente,
Se sua mente tem sido envenenada por coisas desse mundo, que tenta te tirar do plano de Deus, do projeto de Deus, hoje em ousadia, em fé, você precisa dizer não, e dizer: eu quero uma vida que vale a pena, eu quero uma mudança de atitude, eu quero uma transformação, eu vou fazer a diferença na minha vida, eu vou mudar a minha história, eu vou mudar a minha casa, eu vou mudar a minha família, eu vou mudar os negócios que eu tenho, eu vou fazer a diferença, mas eu vou fazer aquilo que agrada o Senhor, eu vou mudar a minha história, e aí você vai ver que a vida vai começar a ter sentido, vai valer a pena, porque é do Senhor que vem todas essas coisas.